Irmãos, isso é bom demais a gente ter todo esse processo. É, o culto é ao vivo, sabe? A sala se propõe a ser simples todo o tempo, para que o que realmente deve ser visto seja visto. Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada no livro, que é tremendo livro, tremendo. Se você não leu ainda, procure ler, por favor. Agora, eu estou numa expectativa muito grande com a vigília, sabe? Muito grande. Já conversei com os oradores, já estou fazendo os contatos para os testemunhos. Se você conhece um jovem que, por influência das orações que nós estamos fazendo, já decidiu ou vai decidir até o momento da vigília se rebatizar de forma extraordinária, fora da curva, era alguém que, como eu, estava há uma semana no domingo fora da igreja, na sexta-feira minha casa estava pronta para o pôr do sol, porque houve uma intervenção do meu irmão, específica na minha vida. Ele me levou para a casa dele e me mostrou um sermão. Como resultado daquela ida à casa do meu irmão, um abraço para esse meu querido, eu saí da casa dele e em menos de 2 ou 3 quilômetros eu estava voltando para a igreja com a minha esposa e na sexta eu fiz o pôr do sol. E isto já fazem, aí são 14, 18, 20 anos. Porque ele me levou até a casa dele. Tem que haver uma intervenção. As pessoas precisam ser acessadas. Acessadas. Nossas orações estão subindo até os céus por meio dos méritos de intercessão de Cristo. Sabe em que eu acredito, queridos? Mesmo, de verdade. Eu acredito que quando a mãe coloca um nome aqui para a gente, ela cita no coração dela o nome do filho. E ela ora pelo filho, o pai ora pelo filho, o filho ora pelo pai. Essas orações são levadas até aos céus. Quando citamos os nomes aqui, elas são levadas até os céus. E Deus ouve cada nome desse. E quando isso acontece, amado, sabe o seu filho, sua filha, seu pai ou sua mãe, essa pessoa que está fora da igreja, que não ora pela salvação dela, logo a porta está fechada para a ação do Espírito Santo, porque ele só pode bater do lado de fora em vidas assim. Entrar na vida deles, ele não pode. Assim como não pode entrar na sua se você não permitir. Mas quando nós oramos, nós abrimos a porta da vida deles para a ação do toque do Espírito Santo. Não quer dizer que ele deixará de ter sua escolha, ou ele poderá negar. Não, ele pode negar, mas é que o acesso fica livre para o trabalho de Deus. Nós movemos o braço do Onipotente com nossas orações intercessoras. Amigo, creia nisso. Creia nisso. Vamos orar por eles. Orar. Eu gostaria de tanto de ver milagres aqui. O milagre que eu estou falando é muitos jovens ressurgirem para a fé como fruto dessa oração, dessas orações, dessa vigília. E a partir dessa vigília, nós temos aqui na sala jovens pregando como resultado de todo esse mover do Espírito em favor da vida desses garotos. Mesmo, de verdade. Eu tenho toda essa esperança no meu coração. E eu espero que você compartilhe comigo, de fato, orando por esses meninos. Tá bom? De fato, orando por eles. Bom, vamos dar seguimento ao nosso processo todo, né? Se você não leu ainda os livros que nós lemos aqui, eu vou te fazer um pedido, leia para que tenha sentido essa recapitulação para você. Tá bom? A gente está lendo agora o livro Passos não, Permanecer em Jesus, ok? Esse livro, porque o primeiro livro que nós lemos foi Passos para o Reavivamento Pessoal. Então, uma ênfase pesadíssima no Espírito Santo. E aí, nós
entramos na busca agora pela permanência em Cristo. Entendemos o processo do Espírito Santo, e aí agora nós vamos até Jesus, porque eu recebo o Espírito Santo para estar em Cristo. Cristo me dá o Espírito para que eu tenha. Tudo é Cristo, né? Cristo me dá o Espírito, foi a vida dele, foi o ministério dele que nos deu a opção de ter o Espírito Santo. Se não fosse Cristo, nós não teríamos o Espírito Santo em plenitude. Ele sempre atuou na história, sempre. Mas chegaria um momento em que ele atuaria plenamente, que é esse que nós vivemos desde o Pentecostes. Para que essa transição acontecesse, era necessário que a vida de Cristo, que o ministério dele fosse aceito. Quando ele é entronizado, o Espírito Santo é enviado por Cristo até nós para continuar a obra que Cristo fez em toda a humanidade, do lado de fora e dentro de todos aqueles que pedirem diariamente por isso. Então, precisamos de Cristo para ter o Espírito Santo. Agora, no momento em que temos Cristo, nós precisamos do Espírito Santo para sermos mantidos em Cristo. Percebe a dependência que eles criaram um do outro, né? O pai implanta o filho implanta o espírito implanta o filho nos implanta o pai. É um vai e vem poderoso nesse processo da Trindade, dentro do plano da redenção, não é? O Cristo foi enviado para glorificar o Pai, o Espírito foi enviado para glorificar o Filho e o Pai, e agora nós somos enviados para glorificar o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Não que eles precisem de mais glória, mas é que os outros precisam da glória dele. E quando você compartilha a glória dele, você glorifica o Pai na vida de outros. Porque Deus não precisa da gente no sentido de receber mais glória, né, irmãos? Você entende isso? Glorificar o Pai, glorificar o Filho e o Espírito Santo significa compartilhar. E esta glória que você recebeu deles, compartilhada com outros, você então glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo em outras pessoas no ministério do desaguar. Para isso você tem que estar vivo, né? Vivo. E aí você tem que receber o Espírito Santo todo dia. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Esse vídeo é a marca da sala, né? Alguns gostam, tem um padre que faz a narrativa, tem o Cid Moreira, tem esse em inglês. Eu quero desafiar você. Sabe essa vinheta aqui, ó? Esta vinheta que eu vou mostrar para você agora. Essa vinheta foi preparada por um querido irmão da sala. Direto eu mostro aqui, a parte dele todo lá é confeccionada pelos emblemas da sala.
ele nos entregou assim, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Ele já me entregou essa vinheta assim, prontinha, com esses símbolos da sala, tá vendo? Bem bonitinho, ele construiu isso, bem legal. Eu quero desafiar você, na sala nós temos todos os recursos. Eu quero desafiar você a pegar esse vídeo que a gente tem do Vale dos Ossos Secos, esse aqui que eu passo, nessa metragem aqui, nessa quantidade de tempo. Você tem alguém que tem uma voz bem legal, pegar esse mesmo texto que nós temos aqui e encaixar essa voz bem legal dessa pessoa dentro desse vídeo, de maneira que nós teríamos este vídeo da Sala 57, do Vale dos Ossos Secos, narrado por alguém que é da sala. Seria um desafio, eu gostaria de ver se a gente consegue isso. Agora, tem que ser profissional, irmão. Tem que ser profissional. Tem que chegar para mim prontinho o vídeo. O vídeo, a música de fundo, a narrativa bem poderosa, tem que chegar prontinho. Aí nós vamos avaliar os que chegarem e utilizar os melhores, né? Que é uma coisa que ainda vai ficar mais personalizado para a gente, ao invés de usar aquele que o padre faz a narrativa, ou em inglês, esse que eu passei aqui, ou do Cid Moreira, a gente vai usar de pessoas da sala que compartilham dessa esperança. Um desafio para a gente, e aqui na sala temos talento de sobra para fazer isso, extraordinariamente. Vamos à recapitulação do livro, e agora nós vamos começar aí esta recapitulação, mas antes eu vou mandar para os meus moderadores o link de reforço. O link de reforço serve para a gente pegar aquele pessoal que acordou, que não entrou, e ele recebe de novo. E aí, já está lá no administrativo dos moderadores da Sala 57, é só você pegar lá agora e compartilhar nas suas listas de transmissão, e esse link de reforço está indo agora para todas as minhas listas que eu tenho. Você que está recebendo, pegue esse link e, por favor, compartilhe em todas as suas listas de transmissão. Porque quando a gente faz isso, dá uma segunda chance para essas pessoas entrarem nesta reunião e serem abençoadas. Aqui, amiga, a gente faz de tudo para que as pessoas recebam a bênção. Então, por gentileza, compartilhe agora em sua lista de transmissão. Vamos começar agora a recapitulação do nosso livro. Aí está o nosso conteúdo. Bom, aqui deixa eu voltar para você entender onde nós estamos e eu uso aqui exatamente o livro para você entender que a gente deseja que você leia o livro, né? Por isso a gente usa o livro. Bom, aqui, ó, nós estamos no dia 4 do capítulo o que pode impedir-nos de nos entregarmos? A entrega a Deus significa que temos de abdicar da nossa própria vontade? São essas perguntas que nós estamos respondendo durante o estudo. Nós vimos que o Senhor respeita as nossas decisões, que a entrega a Deus significa que temos de abdicar de nossas próprias vontades, ou de nossa própria vontade? Não. A gente só transfere o poder da escolha para a influência do Espírito Santo. Outras bênçãos da nossa entrega é que nós temos a nossa capacidade aumentada, né? Isso não significa que eu vou me estribar no meu próprio entendimento, mas Deus nos chama para fazer grandes coisas. Para isso, eu preciso confiar em Deus, estar sobre as instruções de suas normas e dar a Ele a navegação da nossa vida.
esta entrega total a Deus, da nossa vontade, nos torna pessoas determinadas, e eu quero que você grave bem isso aqui, ó. Essas pessoas, elas, bem determinadas, defendem o seu ponto de vista com sabedoria e delicadeza. Aí falamos de Daniel, dos seus 3 amigos. Para isso, você tem que ter sua autoestima adequada. E aprendemos que nossa autoestima se encontra em Cristo, e não em nossa imagem pessoal ou em qualquer padronização possível estabelecida pela sociedade que não teme a Deus. Então, eu tenho autoestima em Cristo, aprendemos isso aqui, eu sou a coisa mais importante para Deus, ele morreu por mim, isso é importante. E aí nós vamos entrar no estudo de hoje, compartilhe o link, nós queremos muitas pessoas vendo a realidade do que vamos estudar aqui. Dirigir a nossa vida com decisões. Isso aqui é um negócio bem importante, queridos. Queen Elizabeth pesa uma embarcação, né, o casto navio de passageiros chamado Queen Elizabeth, pesa 1.300 vezes mais do que o seu leme. Isso significa que o leme consegue direcionar um volume que é 1.300 vezes maior do que ele próprio. O leme da nossa vida é a nossa capacidade de tomar decisões. Se decidimos submeter a nossa vontade a Deus, então ele porá à nossa disposição toda a ajuda necessária. O grande dilema nosso, sabe qual é, irmãos? Esse, colocar a nossa vida sob o controle, né? Nossa vida, o leme são as nossas decisões, e essas decisões precisam estar sob a direta influência de Deus, a menos que nós não tenhamos medo de estar completamente fora da rota. Temos que tomar decisões, só que nós não estamos aptos para isso. Não sei se você entendeu. Depois do pecado, nós temos que tomar decisões ao lado de Deus. Só que, por causa da natureza pecaminosa, nós não estamos capacitados para isso. Veja, você consegue entender? Você que está entrando agora nessa reunião pelo canal lá do YouTube, que está aberto, está ao vivo, entra, fica aqui, você não vai perder. Não entrou por acaso aqui, entende? Você não entrou por acaso. Vem, escuta, a mensagem é para você, tá bom? Então, nós temos aí, ó, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu sou a videira verdadeira, quem não comer da minha carne e do meu sangue não faz parte do meu reino. São expressões que Deus deixou escrita na Bíblia para dizer assim, ó, eu preciso te ajudar a tomar decisões, porque você está incapacitado para isso. Sabe, a sua vida precisa ser direcionada, mas você não tem condições de fazer isso sozinho. Você tem que entender isso. Deixa eu te ajudar a tomar essas decisões. Não sei, eu quero que você entenda isso aqui. Você tem que tomar decisões ao lado de Deus, mas você está incapacitado para isso. Você está incapacitado para isso. Ou nós entregamos a nossa vida, a nossa vontade ao controle de Jesus por meio do Espírito Santo, ou tomaremos decisões que vão destruir a nossa história com Deus. Quando o Salmo 23 é escrito assim, ó, o Senhor é meu pastor. Perceba uma coisa, eu vou inverter. O pastor é o meu Senhor. Não é assim que está escrito lá. E essas coisas não são escritas aleatoriamente, irmãos. Quando Davi pensou no Salmo, ele pensou nesta construção aqui, ó. Quem está sob o controle da minha vida é o meu pastor. Ou seja, para ser o meu pastor, ele precisa controlar a minha vida. E ele me controla influenciando minha livre capacidade de escolha. Olha, ele guia a minha vida influenciando a minha livre capacidade de escolha. Isso significa que você pode rejeitar a influência e tomar o leme na sua mão e escolher o caminho sozinho. Você pode fazer isso. Ou você pode escolher entregar a Deus
a influência da sua livre capacidade de escolha para continuar livre, ao mesmo tempo em que você toma decisões sobre a influência do Espírito. Você não é capaz, irmãos, você não é capaz de dirigir a sua própria vida no que diz respeito ao porto seguro chamado Jerusalém. Se você tomar o controle do leme da sua vida, você vai dar as costas para os portões da cidade eterna. Entende isso? Você está entendendo isso? É vida ou morte, irmão. É vida ou morte. Para que você entenda isso. Não é brincadeira, o processo é duro. Bom, além de tudo que nós estudamos lá atrás, temos 2 desafios. O autor, Helmut, ele coloca para nós 2 desafios para que a gente coloque isto em praticidade. O nosso ego e as pessoas. Então, ele começa aqui, ó. Na questão de nossa entrega a Cristo, a decisão que enfrentamos é viver para nós mesmos ou viver para Deus. Cada pessoa, em especial os jovens, tem de se perguntar ao seu ego, tem de se perguntar se o seu ego deve controlar a sua vida ou se quer servir a Deus. Então, o primeiro desafio que ele apresenta para nós é o danadinho do ego. Por quê? Segundo um provérbio alemão, quanto mais o ego tem, mais o ego quer. E o ego nunca para de reclamar. Isso é um ditado alemão, ó. Quanto mais ele tem, mais ele quer. As suas queixas nunca terminam. O ego é assim. E o grande lance para a gente colocar as nossas decisões no controle do espírito é dominar esse danadinho do ego. O que é ego? O que é uma pessoa egocêntrica? Ego, a pessoa que pensa só em si mesmo. Egocêntrica, ela só vê a si mesmo. O autor diz que esse ego, ele tem fome que não consegue ser saciada. Quanto mais tem, mais ele quer. E esse ego nunca para de reclamar. Então, ou a gente entrega esse danadinho, danado mesmo, né? Esse endemoniado ego, esse ego humano, carnal, a gente entrega isto a Deus e permite que Deus dirija a nossa vida, ou esse ego vai nos distanciar de Deus. Outro desafio que o autor nos apresenta, como eu disse para você, e você vai ler no livro comigo aqui, ó. Nós somos fiéis ao texto, né? Fiéis ao texto. Aí ele diz aqui, ó. Outro desafio que temos é de ter que... Outro desafio que temos de ter em conta é o fato de que as outras pessoas, com uma certa autoridade em nossa vida, esperam coisas de nós. E nossa relação com essas pessoas precisa ser norteada sobre a expectativa de Deus. Ou seja, para entregar a minha vontade a Deus, eu devo entender qual é a vontade que as pessoas têm em relação a mim e qual é a vontade que Deus tem em relação a mim. E deve prevalecer sempre aquela que Deus tem em relação a mim, a sua vontade. Eu só devo satisfazer a vontade que as pessoas têm a meu respeito, se a vontade que essas pessoas têm a meu respeito combinam com a vontade que Deus quer de mim mesmo. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar. Só que não é fácil fazer isso, porque as pessoas têm expectativas com relação a nós. E elas, Adailson, elas criam determinadas expectativas em relação a nós, Rivelina,
e elas começam a exigir isso de nós. E a gente, muitas vezes, para se ver bem no meio do grupo, aceito na comunidade, aceita pelo marido, aceito pelo esposo, pelos filhos, pela própria igreja, nós vamos cedendo a vontades que não são bíblicas, para que você fique bem no filme, né? Você está bem, a sua imagem está legal. Então, esta tensão entre o que as pessoas querem de você e o que Deus quer de você precisa ser determinada pelo que Deus quer de você. Se o que eu espero de você é igual ao que Deus espera, faz e vai junto comigo. Se no momento em que eu esperar algo de você, isso seja contrário ao que Deus quer, amigão, a vontade tem que ser de Deus. Mas se eu fizer isso, eu vou perder minha namorada. Bom, você escolhe, ou perde Deus ou perde a namorada. Se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. Ok, escolhe perder Deus ou perder o emprego. Se eu fizer assim, eu vou perder meus amigos. Ok, escolhe perder Deus ou perder os amigos. É uma questão de escolha. Só que, como eu disse no começo, nós temos uma enorme, destruidora, avassaladora inclinação para ser melhor visto pelas pessoas, a ser melhor visto por Deus. Nós temos uma enorme inclinação para isso. Estou querendo dizer para você o seguinte, é que para você é mais fácil tomar decisões para ser melhor visto pelas pessoas a ser melhor visto por Deus. Eu estou lhe afirmando isso. A menos que você entregue a influência da sua livre capacidade de escolha ao Espírito Santo. Se você não fizer isso, você vai escolher errado. E eu gosto de ilustrar isto com um texto bíblico que diz assim, o Senhor é meu pastor. Pastor que cuida de ovelhas. Ovelha. Você acha que Deus escolheu a ovelha porque ele acha a ovelha bonitinha? Quer um animalzinho que morre sem fazer barulho? Quer um animalzinho dócil para... Deus não escolheu a ovelha como símbolo dessa relação dele comigo e com você à toa. E eu vou refazer isso aqui. Ovelha não enxerga bem, não cheira bem, não tem senso de direção e se perde facilmente. Deus escolheu a ovelha de propósito para dizer para você que você é assim, irmão. No reino dos céus, eu sou assim. Eu não cheiro bem as coisas divinas, eu não vejo bem as coisas celestiais, eu não tenho senso de direção para a eternidade, irmão. Sua bússola eterna foi estragada no ato pecaminoso de Adão e Eva. Sua bússola que indica a eternidade foi estragada. Só o Espírito Santo pode colocar o ímã novamente em sua bússola para que ela funcione direcionando você para a eternidade. Por isso Jesus disse, ovelhas, vocês são ovelhas, precisam de direcionamento. Andarão com as próprias patinhas. Comerão com as próprias boquinhas, verão com os próprios olhinhos, cheirarão com os próprios narizinhos, ouvirão com as próprias orelhinhas, mas direcionadas, se quiserem livremente, por mim. Você está entendendo por que eu falo livremente? Porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Ou ele, contudo, entretanto, porém, se ele não nos direcionar, ninguém chega. Ninguém chega. Salvação, meu amigo. Salvação é um milagre. É o maior milagre. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, então teremos força e coragem para dar às expectativas de Deus a mais elevada prioridade. Seremos capazes de defender nosso ponto de vista com sabedoria e delicadeza. Sabedoria e delicadeza ao dizer assim para as pessoas, amigo, eu entendo você, mas é primeiro Deus aqui na minha vida.
Você está namorando com a menininha lá, e ela quer fazer sexo antes do casamento. Aí você diz assim, ô filhinha, aqui primeiro Deus, eu só faço sexo no casamento. Quer transar comigo? Casa comigo. Meu Deus do céu, não é loucura, né? A gente espera isso dos nossos meninos, porque é uma loucura, pastor José Alves. Os meninos hoje, eles não têm certeza nem de quem são, de tão bombardeados, se é homem ou mulher. Estão confundindo a cabeça deles. E a gente está aqui discutindo se ele deve ou não fazer sexo antes do casamento. Isso não parece antiquado? Não, amigo. Os princípios da lei de Deus nunca são antiquados. É o melhor para mim e para você. O mundo pode se dissolver longe de Deus. Os princípios de Deus não serão tocados. Pode achar quadrado tanto que quiser, pode achar antiquado tanto que quiser. Mas um jovem adventista deve olhar para a menininha e dizer assim, amiguinha, aqui primeiro Deus. Ah, não quer não? Não quer não? Tem uma fila. Não tem uma fila. Eu vou escolher uma que quer. É assim. É assim. Primeiro Deus, irmão. Primeiro Deus. Primeiro o reino dele. E aí o que eu estava querendo dizer para você é que, por mais que você seja gentil ao dizer essas coisas, por mais que você seja agradável, doce, você acha que Jesus era rude, que ele chegava empurrando as pessoas, que ele olhava no rosto das pessoas e assim, Jesus não era assim. Se ele foi morto por causa do que ele dizia. Você pode ser dócil, amável, delicado, o tempo todo e quantas vezes você quiser. Isso não quer dizer ausência de oposição. Tolice. Achar que isto vai nos levar à convergência com todo mundo. Jesus diz assim, ó, eu não vim trazer paz, vim trazer espada. E é literalmente, eu vim te colocar numa guerra. Então esteja preparado para entender que ao tomar as decisões segundo a perspectiva do que Deus espera de você, por mais gentil que você seja, por mais amável que você seja, vai estar entrando numa guerra. Basta entregar a minha vida aqui, irmão, esse texto aqui é extraordinário. Esse homem foi tão iluminado a escrever esse livro, que é um negócio absolutamente tremendo isso, né? Basta entregar a minha vida uma vez a Deus. Compartilha esse link aí, irmão. Você que está entrando agora, não sai não. Não sai não. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Se você tem que sair agora para o trabalho, para aí, ó, nesse ponto aqui, 6h28, depois volta lá, porque fica livre na internet esta reunião. Fica lá, você pode acessar no link do YouTube que você recebeu aí no seu privado. Volta lá, 6h29 e continua comigo na hora que você puder. Mas se você não precisar sair, fica aí. Basta entregar a minha vida uma vez a Deus? Bom, aí ele divide em duas coisas. Ele começa entregando, ele falando sobre uma entrega que ele chama de entrega fundamental a Cristo, e aí ele relaciona isso ao momento da conversão, e aí ele fala sobre uma consagração diária. E ele faz questão de dividir isso muito bem classificado. E aí ele coloca aqui no comentário dele, preste atenção, ó, ele coloca a palavra hoje uma vez, hoje outra vez, e aqui no texto bíblico ele diz, o Senhor consagra-me hoje a ti com tudo que sou e tudo que tenho. Então ele está dizendo que o início da nossa caminhada é nossa entrega fundamental. E tem que haver uma entrega diária hoje, hoje, hoje. Significa que o que você fez ontem não vale para hoje? O ontem não vale para hoje? Não. No que diz respeito à entrega diária, não serve. O que você entregou hoje, ontem, tem que ser entregue hoje de novo. Entregou hoje, vai entregar amanhã de novo.
entregou amanhã, depois de amanhã, e você passa a vida entregando o controle da sua vontade a Deus. Nenhum dia, irmão, e vários momentos no dia você deve reentregar isso. Então, para a questão de comunhão, para a questão de controle, de direcionamento, tem que ser todo dia. Agora, no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, o que você conheceu a respeito dele vale para hoje, claro. O que você conheceu a respeito dele ontem vale para hoje, isso é claro. Conhecimento acumulativo. Entrega diária. Significa que o que você conheceu ontem serve para hoje. Mas a entrega que você fez ontem não serve para hoje. Essas duas coisas somadas geram maturidade. Essas duas coisas somadas geram maturidade, estabilidade, voo de cruzeiro. Subir para a altura, adquirir velocidade, só pequenas turbulências. Mas é lá em cima. A gente para de fazer assim, ó, Filomena. Para. Morreu meu filho, voo de cruzeiro. Descobri que estou com câncer, turbulência, voo de cruzeiro. Perdi meu emprego, turbulência, voo de cruzeiro. Você aprende a viver na glória de Deus. Para de ir para o inferno e céu, inferno e céu. Não, é maturidade. Chamamos de maturidade, profundidade, lateralidade. Acontece aqui, quando eu entendo que conhecimento é acumulativo, conhecimento de hoje, de ontem serve para hoje, mas decisão para controle da vontade, a de ontem tem que ser renovada hoje. Por isso, o batismo tem que ser diário. Então, eu vou conhecendo a Deus infinitamente, que isso não vai acabar nunca, e me entrego diariamente. Essas duas coisas somadas, maturação, voo de cruzeiro. Foi isso que levou os mártires a morrerem. Maturidade. Por quê? Conheciam profundamente a Deus todo dia e tomavam todo o tempo acumulando conhecimento a respeito de Deus e tomavam a decisão de entregar a vontade dele todo dia, toda hora, por meio do Espírito Santo. Tremendo, né? Que livro é esse? Que livro é esse? Se você não leu ainda. Ele chama esse processo todo de aliança, ele chama de casamento. Casei com Cristo. Pronto. Deixa eu perguntar aqui, ó. Vou perguntar. Tem alguém solteiro aí? Porque o autor disse que essas coisas somadas significa casamento. Casamento, vou deixar bem vermelho. Casamento. Deixa eu perguntar aí. Tem alguém solteiro aí? Tem alguém solteiro? Levanta a mão. Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu ver se está aparecendo umas mãozinhas aqui de gente solteira. Espera aí, não acredito. Tem gente solteira aqui? Mano, não tem ninguém solteiro. Se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você está casado, casada com Ele. Nesse aspecto, não tem ninguém solteiro. Logo, você tem uma aliança que você deve preservar esta aliança com Deus. Está solteira? Ah, eu moro sozinha. Quem disse que você mora sozinha? Ah, eu moro sozinho. Ninguém, depois que casou com Jesus, mora sozinho ou sozinha, irmão. No testemunho da Dalva, você vai ouvi-la, ela chega um momento em que ela põe uma cadeira no meio da sala e diz assim: Senhor, eu preciso de um companheiro. Ela coloca uma cadeira e ela começa a conversar com Deus, olhando para a cadeira. Quem vê a cena diz: Dalva é doida. Não, ela exerce fé. E ela coloca a cadeira no centro da casa assim: Senhor, senta aqui comigo, vamos conversar. Ela chama Deus para uma conversa. Diz: eu preciso de um companheiro. E ela está falando do companheiro de igual, né? Mas ela não estava sozinha, entende? Quem casa com Jesus, amigo.
Não está sozinho nunca. Para, tira isso da sua cabeça. Estou sozinho, tá? Não, mano. Põe ele na cadeira e vai conversar com ele. Põe ele na cadeira e vai conversar com ele. Então, ele chama isso de casamento. Se eu permanecer nesta aliança, então eu não tenho de me preocupar com mais nada. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Deus é capaz de salvaguardar, de cuidar de tudo que lhe é confiado. Se você colocou sua vida na mão de Deus para ele cuidar de você, amigo, isso aqui é a coisa mais linda do mundo que eu quero compartilhar com você agora. Quero compartilhar isso com você agora. Ô, irmão Vanderlei, eu quero compartilhar com o senhor agora, servo de Deus. Ei, Leilinha, você está aí do lado de fora hoje, hein, Leila? Que maravilha. Irmã Luzia Pereira, a senhora está orando, as mãozinhas assim, já, tipo de oração. É, irmã, a senhora está orando, né? Eu vou compartilhar um negócio. Irmã Elza, ei, irmã Manuel Pereira, eu vou compartilhar um negócio com vocês agora. É lindo demais, pastor Ziel. É lindo demais. Ei, vou dizer um negócio para você, Selminha Trajano. Vou lá para a galera que está com a janelinha tudo fechado. Claudineia, Cristiane Alves, tudo janelinha fechada. Pastor Marcelo lá da ABN, o Ney Mota, a Israelita Meirelles, olha que legal. O Fernando, a Axa está aqui, a Vera Lúcia. Ei, gente, eu vou dizer um negócio para você. Ei, nesse casamento tem um negócio bom demais. Quer saber, Claudinei, qual é o negócio bom demais desse casamento com Cristo? Ei, vocês aí, irmã Márcia, que está aí no carro, olha, os irmãos no carro assistindo a sala, coisa mais linda do mundo. A Lígia Guzmão, comendo, dona Lígia, comendo, garotinha? Eu vou proibir comer, porque eu faço a sala em jejum e vocês ficam comendo e eu aqui salivando. Não pode, viu, dona Lígia? Pode sim, brincadeira, viu? Bom dia. A Miriam Lima, olha aí, olha o pastor Moreira olhando, ele está olhando nas telinhas também, que eu vi ele correr nos olhinhos. Olha o Moreira aí, de azul, todo bonito. A moderadora Soraya, eu vou contar para vocês que bênção tem nesse casamento. Agora, está escrito lá no livro. Eita, irmãos, que maravilha. Vou contar para você agora, viu, Soraya e a Nindinha? A bênção desse casamento. Escuta. Eu e você, queridos, eu e você, seremos salvos pelo milagre da graça. Elígia, pode deixar sua janelinha aberta, meu anjo, não tem problema não, viu? Ei, você e eu seremos salvos pelo milagre da graça. Só. Deus teria... Olha para mim. Não, olha para mim. Deus teria todos os motivos para nos deixar para trás. Nós somos teimosos. Nós preferimos a nós mesmos, muitas vezes. E toda a luta do Senhor é para que nós o prefiramos, que nós o escolhamos para nós. Você trai a Deus. Você peca contra Deus. Mesmo sabendo que Deus é bondoso, mesmo sabendo que Deus é misericordioso, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu por você, você ainda não escolhe confiar. Quantas vezes você não pulou? Filmando. Oi. Venha, fui. Você tá filmando aqui.
Venha, venha. Lorenzo. Ô, rapaz. Quantas vezes você não pulou? Deus está dizendo assim, ô rapaz. Um pouquinho antes o pai Ô, fala. rapaz. É, aqui que eu quero. Ô, rapaz. Percebe? O pai fala, ô rapaz. Lorenzo. Ô, rapaz. Lorenzo. Ô, rapaz. Deus está te chamando hoje. A gente tem que se largar. Você tem que pular, irmão. A gente prefere confiar no dinheiro, na casa, no emprego, no marido, na esposa, na estrutura humana. Deus espera que você pule, amado. Deus espera que você pule. Não é fácil, eu concordo com você. Não é fácil pular quando você não entende tudo que está acontecendo. Tudo bem, não tem importância. Eu entendo, claro. Não tenho dificuldade de, junto com você, passar pela dificuldade de ter que entregar tudo e não entender tudo. Ok, não tem importância. Mas Deus está o tempo inteiro, hoje, tentando fazer você entender, querido, que sem Ele, eu e você somos nada. Eu e você, sem Ele, estamos completamente sem direção. Mas sem direção total, de costas, queridos, absolutamente de costas para Ele. Nesse momento, o Senhor está aqui para fazer um convite para você.
aqui. Eu disse que o livro tem uma grande notícia para nós. Apesar de todo esse trabalho que a gente dá para Deus, sabe? O livro tem uma grande notícia onde eu quero terminar a nossa recapitulação. Olha aqui, Otis. Você que está aí, dizendo, meu Deus, eu dou trabalho para ele mesmo, né? Meu Deus, como eu dou trabalho para ele, né? Ele não pedirá divórcio. Vou apagar. Vou ressaltar de novo. Vou ressaltar de novo. Ele, Jesus, não pedirá o divórcio. Significa que ele vai com você até o fim da caminhada. Pode dar trabalho o tanto que você quiser. Mas enquanto você estiver lutando para permanecer ao lado dele, ele não pedirá divórcio. Essa é a grande notícia, amado, que eu tenho para você hoje. O Senhor está aqui falando com você. Não importa o tamanho da sua luta. Não importa o tanto que Deus terá que fazer cortes profundos na sua vida para ajeitar quem você é. Não importa o trabalho que você vai dar para ele. Não importa se você o traiu ou se vai traí-lo. Não importa isso. Ele não pede divórcio. Enquanto você quiser ficar ao lado dele e dizer, meu Deus, me ajuda a parar com tudo isso, me ajuda a ser um homem honesto, me ajuda a ser alguém temente a Deus, me ajuda a ser semelhante com Cristo. Senhor, eu estou tentando aqui, ó. Eu estou tentando, o Senhor está vendo, eu busco o Espírito de Deus, eu oro, eu vou para a palavra, eu tenho seguido os seus ditames, mas eu fui criado numa família que me arrebentou. Meu pai me escolhia para me surrar. Conheço pessoas assim. Filhos aqui que foram colocados dentro de um quarto e surrados com fios, que foram sangrados, literalmente, correu sangue deles. Meninos e meninas que foram abusados quando crianças. Pessoas que viveram ou vivem em extrema pobreza. Amados, para muitas pessoas, tomar determinadas decisões não é fácil. Não julgue ninguém. É quando você menos imagina que Deus está trabalhando lá na mudança, é quando Deus está fazendo as alterações necessárias. Amiga, enquanto você lutar ao lado de Deus, é quando você é fraco e você é forte. Quando você depender da força dele. Continua. Não desista. Olha para frente. Entrega a sua decisão. Entrega o leme ao controle dele e vai para frente. Vai para frente. Tá bom? Para frente. Ele não vai pedir divórcio. Significa que se você permanecer, chegaremos casados com eles no final. Se você permanecer, chegaremos casados com ele no final. Só permanece, irmão. Só permanece. Se você permanecer, chegaremos com ele no final. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só não vai chegar com ele se você desistir. Vamos orar. Eterno Deus, sabe esse bisturi celestial que o Senhor tem aí? Usa. Usa. Mesmo que doa, usa. Corta. Corta junta, corta medula. Corta tendões, corta nervos, músculos, ossos, tritura-nos. O caminho é apertado, estreita é a porta que leva para o reino de Deus.
Só entra ali quem for quebrado. Inteiro não entra nessa porta. Inteiro não entra, só quem for quebrado. Então quebra-nos, ó Deus. Quebra-nos. E que nesse movimento de nos quebrar, quando cairmos, e nós tivermos a plena consciência de que há luta em nossa vida, que há desejo real, que estamos tentando a todo custo servi-lo, o Senhor vai nos levantar de novo. Toda vez que o Senhor nos levanta melhores do que quando caímos. Até que a gente encontre nosso voo de cruzeiro e a maturidade nos leve a um relacionamento mais profundo e ideal com Jesus. Deus, eu quero orar aqui por pessoas que estão sob controle de sua própria vida, que não dependem de Deus ainda, que confiam em carros e cavalos. Deus, faz essas pessoas desistirem disso. Que elas entreguem a sua livre capacidade de escolha, a influência do Espírito Santo, para que essas pessoas vejam como Cristo, andem como Ele, perdoem como Ele perdoou, ame como Ele amou, seja obediente como Ele foi obediente. Ovelhas, ovelhas, somos ovelhas. Ovelhas não sabem o caminho, precisam de um pastor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso. E se tem alguém aqui resistente à entrega, Deus, por favor, Espírito Santo, aquece o coração desse teu filho essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amado, você é um jovem, está aqui na sala, está fora da igreja, está recebendo nossa intercessão, quer se batizar? Quer se rebatizar? Fala com a gente. Daqui a algum tempo nós teremos nossa vigília. E nós queremos fazer o seu batismo ao vivo, para evidenciar o quanto a oração intercessora tem poder. Você estava nas trevas, e na vigília será batizado, mostrando que orar faz todo sentido. Está aí me ouvindo? Você está assistindo essa reunião de oração? O Senhor aqueceu seu coração para o rebatismo? Estava fora e quer voltar? Converse com seu pastor, converse com seu moderador, liga para a gente. Pastor, fui aquecido pela oração intercessora. Deus me chamou no leito da morte. Deus me chamou nas trevas, na boate. Deus me chamou nas drogas. Deus me chamou, não importa de onde Ele vai chamar você. Mas nesse período de oração, você sentiu o desejo de ser batizado, rebatizado, e se você tiver toda a condição para isso, liga para a gente. Liga para a gente para ficar provado que as orações têm poder. Ai, Deus. A salvação é um milagre, né? Dalva, abre aí, Dalvinha, a sua câmera. Vamos conversar um pouquinho. Bom dia, que bom tê-la aqui com a gente. Deixa eu adicionar aqui, Dona Dalva. Tudo bem, irmã Dalva? Abre o seu áudio, por favor, querida. Clica na sua... Isso. Deus. Bom dia, irmã. Tudo bem? Tudo bem. Que legal. Irmã Dalva, a senhora mora onde? Em Maceió, Alagoas. Em Maceió. E a senhora é quanto tempo adventista do sétimo dia? Eu sou adventista há 46 anos. 46 anos. Irmã Dalva, a senhora frequenta a sala 57 tem quanto tempo, amada? Olha, eu comecei a frequentar bem antes da primeira vigília. Eu não sei precisar exatamente quanto tempo tinha começado, né? Mas foi antes da primeira vigília. Antes da primeira vigília. É. Antes da primeira vigília. Nós temos alguns lugares que a gente vai caminhar no testemunho da senhora, e o primeiro deles é... A senhora, quando conheceu o Evangelho, já era casada, né, irmã Dalva? Já. E a senhora permaneceu casada com o seu esposo, sem que ele fosse adventista, 22 anos, foi isso?
mas 22 anos, né? Porque nós casamos em 69, Uhum. né? Então, a irmã Dalva, queridos, ela estava casada e dentro do casamento foi constituído o jogo desigual, não por escolha dela antes, né? Então, os dois não eram cristãos e ela se tornou cristã. Esse jogo aí é possível, biblicamente. E a irmã Dalva casou-se com o esposo delas. Ele não bebia não, né, irmã, antes de casar com a senhora? Não, ele vivia do trabalho para casa. Era um Tra- rapaz muito que eu admirava, né? Que eu pedia a Deus para encontrar essa pessoa, apesar de eu ser jovem, mas tinha na minha mente encontrar alguém assim, que fosse trabalhador, honesto. Assim. Como é que era o nome dele, irmã? Liraldo, é um nome. Liraldo. Liraldo, é um pouco estranho esse nome. Acho Foi, que o primeiro Liraldo que eu conheci. Nome, eu é. A senhora, então, olhou para Liraldo e disse, rapaz, mas que rapaz, né? E aí achei, achou interessante, achei. casou-se. Mas logo no início do casamento, Liraldo tomou uma atitude diferente. O que ele fez? Começou a beber, né? Foi brincar no carnaval, né? Casamos em janeiro, quando foi em fevereiro, ele foi para o carnaval, foi para a farra e bebeu, né? E bebeu. Lá ele bebeu e começou a beber só final de semana. Como é que foi esse desenvolvimento dele com a bebida? Era só final de semana, porque ele trabalhava a semana toda, ele tinha uma banca de revistas e ele ficava trabalhando a semana todinha. E no final de semana ele pegava jornal, pedia a alguém para pegar o jornal, porque ele vendia jornais, e depois ele ia beber. O domingo, sábado, ele bebia. E aí, com esse hábito, ele se tornou um alcoólatra. Sim, Ou o nome que é mais utilizado hoje, né? Alcoolista. Esse nome alcoólatra está sendo descontinuado para uma terminologia mais específica, alcoolista, né? Muito sim. bem. E a senhora sofreu muito com esse alcoolismo dele, irmã? Foi uma vida de sofrimento, né? Foram 22 anos de sofrimento. 22 anos de sofrimento. A senhora não se separou dele, porque a senhora passa num concurso público. Isso é um milagre, né, na vida da senhora, porque imagina a senhora tendo que viver com um alcoolista e ele pegava o dinheiro da família enquanto ele trabalhava e mantinha a família, era suportável. Mas a irmã disse que em determinado momento ele começa a usar o dinheiro da subsistência da família para usar com bebida. E a Pois irmã é. teve que trabalhar para ser a mantenedora da casa, né, irmã Dalva? É, pois é. E a senhora passou no concurso público. A senhora passou em que concurso público? Foi da Universidade Federal de Alagoas. É, e isso ajudou muito financeiramente, né, a equilibrar a casa. Daí em diante eu tomei as rédeas da casa, né, financeiramente falando, e nosso casamento continuou na mesma direção que tinha tomado desde o início, né? E aí ele passou a se livrar, né, da carga dele que pertencia a ele e jogou tudo para cima de mim. Nesse contexto, a senhora conheceu Jesus e o amor de Deus. Sim, A senhora conheceu o cristianismo adventista aonde? aqui mesmo. A minha Foi sogra, a minha sogra começou, na verdade, com um trabalho que o irmão fazia do Calvário, né? Antigamente dizia da Semana Santa. E ali pegaram o nome das pessoas, tinha duas cunhadas minhas, juvenil ainda. E os irmãos foram visitar as pessoas que tinham ido lá assistir. E a minha sogra conheceu o Evangelho e depois dela, eu também me batizei, né? Porque ela se batizou logo e depois eu tomei a decisão pelo batismo. E aí a senhora permaneceu com ele do batismo da senhora até a morte dele, 22 anos. E a senhora me disse algo tão bonito, irmã. A senhora nunca desistiu do seu marido. Não,
Por quê? Eu tinha esperança. Eu orava e jejuava. Todo sábado eu estava em jejum, por essa causa. E eu tinha esperança que ele deixasse aquele vício, porque eu tinha conhecido ele sem esse vício, né? Então, a minha esperança é que ele deixasse. Que ele fosse um marido dedicado a mim e aos filhos, né? E nessa esperança, eu estava sempre de joelhos no chão, pedindo a Deus. Então, a senhora se relacionou com seu marido com base na salvação dele, né, irmã? Sim, Porque a senhora tinha todos os motivos para abandoná-lo. Ele traiu a sim, senhora, nessas sim, bebedeiras teve outras mulheres, né? Ele dava sim. muito trabalho com os filhos. Ele nunca agrediu a senhora fisicamente, mas os filhos tratava mal, né, irmã? Sim, ele batia bastante nos filhos, por qualquer motivo ou sem motivo mesmo, ele batia nos filhos. A senhora tinha todo motivo para mandá-lo, a senhora mandá-lo cuidar da vida dele, porque a senhora tinha autonomia financeira, tinha condições de cuidar dos filhos, mas por amor à salvação desse homem, a senhora foi com ele até o final, fazendo apelos, né, irmã? Na minha mente, só tinha uma coisa, até que a morte os separe. Era isso que A, tinha na minha mente. a senhora, depois de passar por tudo isso, a senhora aconselha que as pessoas vivam até que a morte os separe? Sim, desde que não haja agressões, né? E outro motivo mais sério, né? Eu acredito que devemos ser perseverantes, né? Em oração, tendo fé de que Deus pode agir. Porque apesar, quando eu ouço testemunhos de muitas pessoas que dizem, eu orei pelo meu marido e graças a Deus ele hoje é um homem diferente, eu ouço esses testemunhos e às vezes eu sou tentada a pensar, só eu que não tive esse privilégio, essa bênção de ver o meu marido convertido. Mas depois eu penso, eu não posso dizer que Deus não ouviu minhas orações. Ele ouviu sim. Não é porque aconteceu isso que eu posso dizer que Deus não ouviu minhas orações. Ele ouviu, de uma maneira muito cruel, mas ele ouviu. Queridos, sabe, é uma coisa muito importante que nós estamos discutindo aqui. Casamento tem se tornado algo descartável. A irmã passou por situações severas com o esposo. Ela disse que muitas vezes estava no ponto de ônibus para ir para a igreja, para chegar no horário, ela participava dos cânticos da igreja. E ele fazia com que ela voltasse para casa para preparar algumas coisas relacionadas ao churrasco que ele ia ficar fazendo com os amigos enquanto ela estava indo para a igreja. E muitas vezes ela chegou atrasada por isso. Ela viu o esposo muitas vezes agredir os filhos, passou privações por causa disso. Mas ela queria tanto ver aquele homem no reino de Deus que ela decidiu resistir a tudo isso e permanecer com ele. Ela não pediu divórcio. Muito embora fosse um direito dela, porque ele o traiu. E o adultério libera para o novo casamento, segundo a Bíblia. Quem adulterou fica culpado no processo e quem sofreu a carga do adultério fica livre para um novo casamento, porque a aliança foi quebrada. Mas essa serva de Deus, e ela vai me dizer assim, ó, pastor, é porque eu conheci o amor de Deus. A senhora ficou com ele porque a senhora amava a Deus, né, irmã? Sim, amava a Deus. E amava ele também, né? E amava ele também. Falando em É, amar a ele também, irmãzinha, ele foi o seu único namorado? foi. Foi o único namorado e com ele me casei e fiquei até o fim. Até que a morte nos separou, né? Queridos, o único namorado. Até que a morte separou esse casal. E ela fala sobre, por exemplo, Verinha, que está aqui, Verônica, a mãe dela, diferentemente da senhora, irmã Dalva, a mãe da Verinha apanhava do esposo. E o esposo dela batia nos meninos. Pastor Gondim está aqui.
E no final da vida, esse servo de Deus entregou a vida a Jesus. E os filhos pastores tiveram a alegria de batizar o filho. Que bênção. Porque a mãe da Verinha foi sábia e ela entregou em sacrifício sua juventude, sua vida pela salvação de uma outra pessoa, que era o seu esposo. A mãe da Verinha descansou. Mas ela descansou numa missão nobre. Sabe, irmã, a senhora teria escolha de separar-se do seu marido. A senhora tinha direito legal, bíblico, teológico. Mas a senhora não se valeu disso. A senhora preferiu amar até o fim. Irmã, Sim. parabéns, parabéns. Quando a senhora via pessoas dizendo assim, ó, eu orei pelo meu marido, ele se converteu, se batizou, não se sinta mal por isso. Porque o mais importante é o que a senhora fez por ele, mostrando que a senhora encontrou genuinamente Jesus. Parabéns, irmã. Parabéns. Viu? Ele foi morto na frente da igreja, né, irmã? Sim. Ele estava sentado numa mureta, depois de beber bastante, enquanto eu aguardava ele para comprar um som que ele queria comprar. Então, combinamos de nos encontrarmos umas 5 horas da tarde. E eu saí do trabalho e fui aguardá-lo ali, onde a gente combinou, naquela loja. E, enquanto isso, ele estava lá, bebendo, e quase ao anoitecer, ele saiu de onde ele estava bebendo e sentou-se numa mureta. Essa mureta é de um riacho. É um esgoto onde caem as águas todas daquelas casas, mas ele vai desaguar na lagoa. Então, é um tipo de um riacho. E ele sentou-se ali naquela mureta que fica em frente à igreja adventista. E ali ele ficou sentado até que o que estava bebendo com ele lá veio e empurrou ele lá. Discutiram e ele empurrou ele lá dentro dessa vala. E lá ele morreu afogado. Porque ali ninguém toma pé. Ali é muito cheio de lama. É como uma areia movediça. Então, uma pessoa que esteja sóbria, não consegue tomar pé ali. Imagina uma pessoa que está bêbada e que foi surpreendida por alguém empurrando. Então, ele morreu ali, afogado, naquela lama. Terrível. Queridos, nós não sabemos se ele morreu em Cristo. Entre o momento em que a pessoa empurrou e ele caiu e foi perdendo a consciência, a gente não sabe se ele lançou mão de algum raio de fé e pediu misericórdia, e se arrependeu, e como ladrão pediu a Cristo que tivesse misericórdia e salvasse a vida dele. A gente não sabe. O fato é que há uma grande chance desse moço ter morrido distante do Senhor Jesus. E sabe onde ele morreu? Na frente da igreja, tendo a esposa 22 anos, adventista, fiel a Deus. O que significa isso? Há pessoas que o Senhor Jesus convidará todos os dias. Na verdade, ele convida a todos os dias de alguma forma. Mas há pessoas que vão resistir e morrerão diante da bênção. Ele morreu diante da igreja, diante da bênção da vida dele, que ele negou a vida inteira. Amigo, se você está aqui conosco nessa reunião hoje, olhando para a bênção, você não entrou aqui por acaso. Você não está assistindo essa reunião por acaso. Você não recebeu esse link por acaso. Não caia da mureta. Não morra longe de Deus, tendo a bênção na sua frente. Deus está te chamando, entende? Deus está chamando você, precioso. Deus está chamando você, preciosa. Não desperdiça a chance, não. A senhora teve com ele 4 filhos, né, irmã? Nessa onda dele prometer para a senhora que ia melhorar, deixava de beber algum tempo, a senhora ficava meio feliz com aquela situação e acabava vindo um filho, fruto dessa esperança. E a senhora teve 4. Desses 4 filhos, um deles, aos 11 anos, sofreu um acidente. Conta pra gente.
Ele foi, o meu esposo me chamou para ir passear, que a gente de vez em quando ia nesse lugar, tem uma bica e uma piscina natural, né? Que a água da bica cai e forma uma piscina. Muito bonito lá. É um recanto turístico muito gostoso. E de vez em quando ele chamava e a gente ia para lá. E eu ia já para evitar que ele saísse para beber. Então eu ia, às vezes, eu tinha tanta coisa para fazer, tanta tarefa, mas eu ia. E nesse dia ele resolveu ir com o filho. E os dois foram de bicicleta. Meu filho tinha uma bicicleta pequenininha. E ele, na maior, né? Então ele foi na frente e o filho atrás. E em dado momento, acho que caiu a corrente da bicicleta e o meu filho foi em direção ao meio da pista, quando um carro pegou ele de cheio e então ele teve traumatismo craniano. Foi para a emergência, não é? O próprio senhor que causou esse acidente, que, aliás, bateu na bicicleta, levou ele, socorreu. Aí levou, ele ia passear com a esposa dele no litoral norte, né? Fica a praia. Então, ele foi, socorreu ele, o pai seguiu logo adiante. E ele ficou lá e ele gritou até o final, até durante o dia, o resto do dia, né? Que era pela manhã, e até o final do dia, anoiteceu e ele gritando de dor. E a partir desse momento, ele passou a não gritar mais, entrou em coma. E passou 3 dias em coma, na emergência. O médico, inclusive, me disse, o neurologista que o atendeu, disse para mim, eu já fiz tudo que eu podia. Que o pai procurava notícias, eu procurava notícias, não podia ir lá, ninguém podia, porque ele estava lá na UTI. E eu ficava em oração. E eu dizia para Deus, meu Deus, faça com que o meu filho não morra, eu não vou suportar. E eu pedi a Deus que ele sobrevivesse àquele acidente terrível. E depois do 3º dia, ele foi transferido para o Hospital Infantil da Santa Casa. E lá eu só podia vê-lo na hora das visitas. Ninguém podia entrar lá, não era permitido nessa época, justamente nos anos 80, não era permitido visitar acompanhante. Ninguém podia ficar, fosse criança, pessoas de idade, não podia ter acompanhante. E as freiras eram meio aborrecidas, né? Que elas eram da direção do hospital, da parte infantil. Mas eu fazia o seguinte, eu ia na hora da visita, que aí eu podia entrar, e ficava lá. Quando terminava a visita, passava um vigilante avisando que terminou a visita, para todo mundo ir embora. Eu me escondia atrás da porta e ficava aguardando que o pessoal saísse. E depois ele voltava para verificar se ainda tinha alguém, e eu ali escondida. E depois eu ficava. Muitas vezes alguém me via, alguém da direção, quem sabe, me viam. O pessoal da enfermagem estava ali toda hora, né? Iam aplicar o soro em alguém, ou a medicação. Mas eu ficava ali. Eu queria ficar perto do meu filho, observando. E ele ficou com um problema de... Ele não reconhecia ninguém. A senhora fazia isso porque o neurologista dizia assim, ó, não deixe seu filho dormir muito. E o filho dela, irmão, depois que ele volta do coma, os olhos dele ficam vibrando assim, ó, não para no centro, os olhos dele ficam assim o tempo inteiro. Ele tinha um inchaço na cabeça que dava quase outra cabeça dele, por causa do traumatismo craniano. Por isso que o neuro falou assim, eu não tenho mais nada para fazer pelo seu filho. Tudo que tecnicamente, como neurologista, eu já fiz, não tem muito mais o que fazer. O quadro dele é muito difícil, porque todo aquele coágulo era sangue, vindo da rachadura da parte do crânio dele. E a irmã tinha medo de que ele dormisse por muito tempo, então ela se escondia, quando todo mundo ia embora, ela ficava com o filho, para não deixar o filho dormir. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui, Alê? Eu vejo, Alê, Deus se escondendo para ficar perto de você. Quantas vezes, Alê,
Deus se escondeu, usando, né, uma parábola aqui. Quantas vezes Deus se escondeu para ficar pertinho de você e dizer assim, eu vou salvar essa menina. E hoje a Lê, queridos, a Lê é um milagre. Está aqui com a gente essa lindinha. Ó. Essa menina é um milagre de Deus, papai. Foi porque Deus, Ale, ficou perto de você. Foi porque ele se escondeu pertinho de você para salvar você e você ouviu, filho. Você é um milagre. Seu testemunho me impressionou muito. E eu creio mais em Deus, Ale, porque você existe. Creio mesmo. Creio mesmo, porque se antes as pessoas não viam Deus em você, porque o seu estilo de vida não revelava isso, hoje eu não consigo ver outra coisa em você senão Deus apenas. É linda, sua história é tremenda, porque Deus ficou atrás da porta, porque Ele não queria sair de perto de você. Ele faz isso com todos nós. Faz isso com todos nós. Que coisa linda, né? Coisa linda. Irmã Dalva, seu filho se recuperou depois de tudo isso. A senhora está me dizendo que... A senhora me disse que o seu filho trabalha com cálculos. Sim, cálculos judiciais. Ele teve amnésia depois que ele volta, ele não conhecia ninguém, né? Não, ele não conhecia as irmãs iam visitar, perguntavam, você sabe quem sou eu? Ele dizia, não. Se a pessoa dissesse um nome, fosse mulher, homem, e dissesse, olha, meu nome, por exemplo, se o senhor dissesse assim, olha, meu nome é Wagner. Aí, se alguém perguntasse depois, você sabe quem sou eu? Ele dizia, você sabe meu nome? Ele dizia Wagner, com outra pessoa. Ele ficou assim. E eu fiquei 16 dias com ele no hospital. Ele passou mais de 20 dias internado para se recuperar. E o milagre que Deus fez na minha vida, eu fiquei 16 dias sem dormir. Eu não dormia nem de noite nem de dia, porque eu ficava com ele a noite toda, só me afastava de lá às quartas-feiras e aos domingos, porque eu ia na igreja, que era perto, não muito perto, mas eu ia, não era perigoso nessa época, andar na rua à noite. E eu passava pelo centro da cidade, onde era o comércio, onde é ainda. E eu ia para a igreja que fica numa ladeira. Depois da catedral, aí em cima é a igreja. E eu ia, não sentia nem aquela ladeira para subir, porque eu queria chegar logo na igreja para pedir oração. O meu intento era esse. E eu pedia, irmãos, orem pelo meu filho, para que meu filho saia dali daquele hospital com vida. E na minha oração egoísta, eu sempre orei pedindo a Deus, meu Deus, que eu via a situação do meu filho. E eu dizia, meu Deus, desculpa, eu quero meu filho deficiente mental, aleijado, cego, mas eu quero meu filho. A minha oração era essa. E Deus fez mais do que isso. O meu filho hoje em dia trabalha com um serviço tão minucioso, com números. E Deus fez isso por ele. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos, a minha riqueza. O meu tesouro aqui na terra são os meus filhos. Desculpe. Eu não peço desculpa por nada, porque isso aqui é a beleza do sopro do Espírito de Deus, sabe? Amém. Adailson, sabe o que eu fico pensando, querido? É que Deus só compara o amor dele ao amor de mãe. É extraordinário isso, né? Ela disse, eu não quero perder meu filho. Ele pode voltar para casa sem me conhecer. Láucia, meu filho pode voltar para casa, velhinha, sem poder andar. Ele pode voltar para casa sem enxergar. Edson e esposa. Ele pode voltar para casa e eu vou ter que dar banho nele todo dia. Mas Deus quer você. Deus quer você. Deus quer você do jeito que você tá, irmão. Esse desejo da mãe que diz assim, eu quero meu filho, eu quero meu filho. É o mesmo desejo que Deus tem a seu respeito, amado.
Deus quer você. Não importa do jeito que ele tiver. Não importa do jeito que você tiver. É porque ele pode mudar toda a situação. Seu desejo não foi egoísta, irmã. Seu desejo foi fervoroso. Aí eu fico olhando aqui para algumas mães que oraram pelos filhos em situações parecidas ou até iguais e eles morreram. Amigo, não questione a Deus. E nunca duvide dele. Nós não vamos entender todas as coisas. Mas o mesmo Deus que levantou o filho da irmã Dalva está com você quando seu filho morreu. Amém. Não importa. O que não pode mudar é a sua visão sobre Deus. Não entender por que morreu, porque Deus escolheu salvar ou mudar a vida do filho da Dalva. Eu não posso entrar nos meandros das decisões de Deus, mas Deus é Deus. E Deus hoje olha chorando para nós. Eu não sei se a gente pode usar exatamente essa imagem, mas eu consigo ver um Deus frio. Ele diz, eu quero Wagner para mim. Eu quero Wagner para mim. Mas o Wagner tem tanta coisa ruim nele. Mas é porque ele quer e pode tirar essas coisas ruins do Wagner. É o único que pode. É o único que pode. Por isso ele nos quer do jeito que a gente está, para nos colocar da mesma forma como ele quer, sabe? Deus quer trabalhar na gente. Seu filho hoje trabalha com cálculos. Sim. E dos 4 filhos que a senhora teve, a senhora tem 3 deles, né? Sim. Um morreu quando era criancinha ainda, né? No parto. Com 16 dias de nascido, ele morreu. 16. Nasceu doentinho já. Uhum. A senhora entrou na sala a convite da Gedinei, né? Foi, ela mandou o link. Aí eu estranhei o nome, Sala 57. Por que será que tem esse nome, 57? Mas eu assisti, gostei, não saí mais. Não saiu mais. Depois eu vi passando aí, quem quisesse receber o link diariamente, enviasse o telefone, cidade onde mora, né? Aí eu mandei. Então, a Vânia começou a mandar, então eu recebo das duas. A senhora recebe da Gedinei, que está aqui com a gente. Gedinei, se você puder abrir sua câmera e estiver em boas circunstâncias, a Gedinei está aqui hoje, e a Vânia também, que são suas moderadoras. O que a senhora... A senhora me disse que achou muito interessante na sala. Oi, Gedinei, tudo bem? Abre aí o seu áudio. Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia. Mandal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Todos vocês. Amém. Irmã Dalva. Para mim está sendo uma surpresa, irmã Dalva. Tudo tem Irmã seu Dalva, tempo, né? a senhora nunca tinha visto Gedinei assim, o rostinho dela? Eu a conheço de longas datas. Aí. A Gedinei é a sua moderadora. Queria ver se a Vânia está aqui, a não ser que a Vânia não tenha moderadora no nome, mas moderadora Vânia. Se ela estiver aqui, eu quero te chamá-la também. Gedinei, o trabalho de vocês é importantíssimo. Demais. Os moderadores. Parabéns pelo trabalho, viu, Gedinei? Amém, obrigada também. Eu vou ter que sair porque eu estou trabalhando, viu? Hoje estou escalada nas câmeras. Com licença. Grande abraço. Esta é a Gedinei, a moderadora dela, tá bom? Gente, a senhora entrou na sala, a senhora me disse que achou uma coisa muito diferente. Os pastores serem vulneráveis. Fala um pouquinho para mim. Eu achei muito interessante. Primeiro, eu mudei a minha rotina, né? Eu fazia caminhada às 5h30 da manhã, e daí eu passei para a tarde, né? Já mudei isso aí. E eu achei interessante ver, porque para mim, os pastores eram, não vou dizer intocáveis, né? Porque pelo menos a mão a gente aperta quando termina o culto, quando eles vão lá para se despedir. Mas eu achava assim que ele era intocável quanto a gente ter intimidade de conversar, se bem que eu já tinha conhecido 2 que
tinha uma certa intimidade. Mas, assim, que ele não era uma pessoa diferente, no sentido de ser uma pessoa que não cometesse pecado, né? Pelo menos, assim, aparentemente. Então, seria uma pessoa diferente, né? Das ovelhas. Uma pessoa que não podia errar, não é? Que não podia cometer pecados. Então, era assim que eu considero os pastores. E quando eu entrei na sala, que comecei a observar que eles mostravam suas fraquezas e sua igualdade com as ovelhas, no sentido de que eles eram pessoas vulneráveis, também como nós, pessoas necessitadas, se bem que eu sempre orei pelos pastores, mas daí eu comecei a orar mais ainda pelos pastores, a família do pastoral, né? Eu observei que os pastores são tão mais necessitados e frágeis quanto as suas ovelhas. Foi isso que eu observei e achei isso muito interessante. Sobre o Espírito Santo também. Segura aí. Já já eu vou entrar no Espírito Santo, mas eu preciso ressaltar esse ponto. Quando a irmã entrou na sala, ela viu alguns pastores aqui abrindo o coração e revelando suas vulnerabilidades. Ela falou assim, oxi, então o pastor também é alguém frágil? Sim. É, exatamente isso, irmãos. Os pastores são frágeis. Pastor Ivair Calazans, que você está vendo aí, ó. Esse homem, ele dedicou a vida inteira ao ministério e ainda hoje dedica ao ministério. É um homem frágil, queridos. Você vê o pastor Cimei aqui, ó. Esse homem é um homem frágil. Você vê o pastor José Alves? Esse homem aqui, ó, é um homem frágil. Tá vendo o pastor Osiel aqui, queridos? Um homem frágil. É. O que nós temos muito, pastor Moreira, que está sempre com a gente aqui, ó. Pastor Aguinaldo. Aí só a imagem dele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o pastor Ideraldo. Essa é a imagem que a gente tem. Um homem frágil. Tá vendo o pastor Wagner aqui, ó? Homem frágil. Irmãos, o que nós temos diferente das ovelhas é a responsabilidade de conduzir o rebanho. Ovelha não se conduz. Ovelha é conduzida. E eu sou ovelha também. Eu não sou impecável. Eu não sou forte o suficiente para andar sozinho. Eu preciso de amigos. Preciso de pessoas para abrir meu coração, para compartilhar o dia que está sendo difícil. Quando a irmã viu que os pastores estavam destruindo essa capa da impecabilidade quase que papal, desvestindo o pastor de um status que ele não tem de ser intocável. Irmã, quando a senhora viu os pastores revelando suas fragilidades, eles perderam a autoridade para a senhora? Não. Ao contrário. Apesar das fraquezas, né? Que somos fracos, todos nós, ele tem que se desdobrar, né? Eu acho assim, ele tem um papel importantíssimo e que precisa do nosso apoio total, né? Não é que eu vá tratar um pastor como se fosse igual a mim. Ele tem muito mais responsabilidade do que eu. Todos nós temos responsabilidade diante de Deus, ou como temos, né? Mas o pastor, ele é responsável por si e pelos demais, pelas suas ovelhas, né? Então, A senhora entendeu que esta igualdade com responsabilidade diferente faz com que a senhora tenha maior clareza de que ele precisa da senhora. Sim. Precisa que eu ore mais ainda, né? Porque esse pastor que era intocável, inacessível, muitas vezes a ovelha
sequer imaginava que esse pastor precisasse dela para continuar a caminhada. Ele é autossuficiente. Isso foi destruído na cabeça dessa serva de Deus, que já orava pelos pastores e agora ora muito mais. Se ela cuidava dos pastores, agora cuida muito mais. Glorificado seja o nome de Deus por isso. Nenhuma alusão próxima, perto, aproximada, a ideia de que com isso é tirado dos pastores a responsabilidade de viver em santidade. Nada disso. Mas a santidade que eu devo viver é a mesma que você. Nós só temos responsabilidade diferente. Chamado diferente. Irmã, a senhora disse que sua relação com o Espírito Santo mudou, né? Sim, porque eu acredito que, como a maioria, a gente aprende que o Espírito Santo é que nos move a tomar a decisão pelo batismo, mudar a nossa vida, né? E daí, o Espírito Santo, a gente aprende que ele faz parte da Trindade. Mas eu nunca orei ao Espírito Santo antes. Eu sabia que ele existe e que ele está aqui, porque Cristo prometeu que a gente não ia ficar só, que ele enviaria outro Consolador. Mas eu acreditava, assim, que ele viria com todo o poder na chuva serôdia e que nós devemos aguardar. Mas eu não sabia que a gente tinha que pedir todos os dias uma gotinha desse poder para que nos mova a amar o nosso próximo. Eu não sabia. Eu aprendi aqui na sala. Irmãos, eu não vou bater o martelo, porque só quem sabe é Deus. Mas uma pessoa que não sabe o caminho está correndo o risco de se perder grande, porque já está no caminho errado. Amados, deixa eu classificar isso aqui, muito importante. Muito importante. Justifica, letras garrafais, negrita, sublinha, faz o que você quiser com o que eu vou dizer agora. Esta irmã passou 40 anos do seu adventismo esperando o Espírito Santo na chuva serôdia. 46. Irmãos, olha aqui, ó. Olha aqui. Pastor José Alves, o senhor está jubilado. Eu vou me referir aos pastores agora. Pastor Benildo, Abdoral, Gilberto, Ideraldo, José Alves, Moreira, Aguinaldo, Marcelo, Semei, Gilson, Joaquim, José, Osiel, pastor Joselino. Esta irmã passou 46 anos esperando o batismo do Espírito Santo na chuva serôdia. Vocês acham que nossa igreja carece de poder por quê? Você acha que é difícil tocar nossas igrejas por quê? Por que vocês acham que nossas comissões são, muitas vezes, verdadeiros campos de batalha? Por quê? Por que há tanta desunião entre o povo de Deus? Por quê? Porque o povo está esperando aquilo que deveria uni-los e capacitá-los com poder lá no futuro. Essa irmã está revelando uma realidade do porquê somos mornos. Porque recebemos e entendemos que o Espírito nos leva ao batismo e a partir dali eu fico esperando a chuva serôdia para tê-lo de novo. Era assim que a senhora vivia, irmã? Sim. Era assim. Vocês entenderam a seriedade disso aqui? Vocês estão entendendo, irmãos, a seriedade do que estamos vendo aqui hoje? 46 anos de adventismo mais cegas. Eu não estou falando que essa irmã está salva ou perdida antes de conhecer esse ministério prático do Espírito Santo, que eu não sou tolo de afirmar nada disso. Quem conhece a luz que a pessoa tem e como a pessoa se dá com a luz que tem é Deus. Eu não vou entrar no mérito do julgamento de ninguém, mas que ela andou às cegas 46 anos, andou. Infelizmente. Mudou alguma coisa quando a senhora entendeu esse ministério prático do Espírito Santo e começou a tê-lo como um amigo que o leva a Cristo, irmã? Mudou tudo, né? Agora eu tenho outra visão.
A sua visão sobre Jesus melhorou, querido? Muito. Eu agora sei quem é que me guia em tudo. Todos os dias eu peço para ele usar todos os meus sentidos para a honra e glória de Deus. Eu achei lindo isso aqui que ela me disse, irmão. Como é que é esse negócio de usar todos os seus sentidos? Fala para mim. É que no vestir, né? No comer, no falar, em todas as minhas atitudes, o Espírito Santo é quem me guia. Então, se eu peço nas minhas orações que ele me guie, eu creio que ele está me guiando em tudo. Se por acaso eu não sou, por isso eu não me torno uma pessoa perfeita. Então eu sei que quando alguma coisa acontece que não é da vontade dele, ele me avisa. Ele me avisa logo que eu estou fazendo uma coisa que não é da vontade dele. Porque eu pedi a guia dele quando me levantei de madrugada e coloquei meu joelho no chão e pedi. Verinha, mudou tudo, Verinha. Verinha, abre esse seu áudio. É lindo isso, né? Fala para mim. Isso é demais, cara. É maravilhoso, né, pastor? Que coisa melhor do que mudar para o bem, mudar para o mal é terrível, mas para o bem é maravilhoso. Verinha, a gente não vai abrir essa sala aqui mostrando o cego voltando a ver, já tem. Não vamos mostrar gente que era deprimida e que não é, tem. Vamos, gente que era estressada que não é mais. Sabe, essas coisas virão aqui. Quando elas acontecerem, nós vamos relatar, mas não é para isso que a gente abre. A sala abre para mostrar isso aqui, irmãos. Se para você isso não é interessante ouvir, se você se enche de ouvir, mas eu vou ouvir mas é isso aqui que é o reino de Deus. Essa irmã não está sozinha mais. Amém. A vida dela mudou, né, Verinha? Mudou. Totalmente. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Que é isso que a gente precisa, né? De mudança, de descanso, de paz, de aprender o caminho. Vai cair, mas levanta. Está em paz, porque o Senhor está segurando na mão e conduzindo. Amém. Fique aí que eu quero que você ore pela irmã Dalva já que a gente vai encerrar o testemunho. Irmã Dalva, mostrando assim claramente que a senhora entendeu o processo e Deus está mudando, seu filho esse que hoje faz cálculos, que Deus salvou a vida dele, mora em outro lugar e ele está num momento difícil, vivendo dificuldade com algumas pessoas. Sim. Qual é a sua atitude com relação às pessoas que estão causando dificuldade com seu filho? Não precisa dizer o nome, quem são, mas como a senhora está olhando para essas pessoas? Olha, eu estou olhando para essas pessoas como necessitadas do amor e da misericórdia de Deus, sabe? E nas minhas orações, Deus tem me mostrado que aquilo que ele está pensando não é verdade. Ele está tendo uma visão dessas pessoas diferente da que o Espírito Santo tem me mostrado nas orações. E eu creio que tudo vai ser feito para a honra e glória de Deus. O caso está na justiça, mas o juiz maior é Cristo, é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo, eles são os juízes. E tudo vai terminar bem. Quando Deus está na frente de tudo, tudo termina bem. Pode terminar de maneira trágica, como aconteceu a morte do meu marido. Mas eu não vou jamais dizer que Deus não ouviu as orações. Ele sempre ouve. Não é do jeito que eu quero, e nem no tempo que eu quero, mas é do jeito e do tempo que ele quer. Ele é quem dirige a minha vida. E a senhora está dizendo para o filho da senhora não olhar para as pessoas que hoje estão fazendo algum mal para ele com ódio, mas que olhe para essas pessoas entendendo que elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. Não sabem. Elas são tão necessitadas como nós. Eu não tenho esse sentimento de ódio no meu coração. E eu creio que ele também não. E a vida no Espírito que tem lhe dado isso, né, irmã? Amém. Cristo está vivo na senhora, né? Ele muda a visão da gente, das coisas para as pessoas. Né? Elas são mais importantes. A senhora aprendeu isso, né, irmã? Que as pessoas são mais importantes. Aprendi na prática.
Aprendeu na prática. Sim. Irmã, esse sorriso da senhora, para mim, é tão valioso. É tão valioso, porque é o sorriso de alguém que se entende diante de Deus hoje e sabe como se relacionar com Ele. Amém. Obrigado. Eu ficaria conversando com a senhora aqui, irmã Dalva, a manhã inteira. É tão gostoso conversar com a senhora. Se pudesse entrar e dar um abraço na senhora, eu daria. Tá? Eu gostaria também. Sinta-se abraçada. Tenho 4 coisas para dizer para a senhora. Eu amo a senhora. Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amado? Eu repito a mesma coisa. Eu amo o Senhor e toda a sala. Preciso de todo mundo para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Que bênção. A Verinha vai orar por nós agora. Verinha, ore por essa bênção que nós recebemos hoje, né? Vamos orar, meu pastor. Paizinho maravilhoso, Paizinho santo, querido, eterno, é muito bom falar contigo, a gente já vem falando contigo desde as 4 da manhã, primeiro individualmente e depois coletivamente, nesta sala abençoada, que o teu Espírito conduziu para o início e conduzirá até a tua vinda para a honra e glória do teu nome. Pai maravilhoso, aqui está a tua filhinha, a Dalva. Oh Deus querido, como foi gostoso ouvir o testemunho dela. Nós sabemos, Senhor, que os maridos às vezes são muito difíceis. As esposas também às vezes são muito difíceis, Pai. Mas que bom que a Dalva, ela era um testemunho para o seu esposo. E cremos que ele estando de frente à igreja, alguma coisa estava acontecendo ali. Eu não sei, Pai, eu me emocionei quando eu vi que ele caiu e que morreu, mas não foi porque ele morreu, porque eu tive a impressão de que ele estava de frente à igreja, ouvindo alguma coisa, e talvez aquilo possa ter tocado o seu coração, e ele foi ali, porque ali ele estava decidido, e talvez se ele vivesse, se desviasse e não voltasse mais, eu não sei, Pai. Tu sabes todas as coisas. E como é bom saber que existem mulheres que decidem viver até que a morte as separe, ou até que tu venhas. Maridos também, quantos maridos tenho acompanhado aqui no consultório, que são maridos que são aquilo que está escrito: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É lindo demais, mulheres, amai os vossos maridos, é lindo demais, amor incondicional, o amor da minha mãe pelo meu pai, que ela viu o falecimento dele, mas sabendo que vai encontrar com ele no céu. Amém. São tantas bênçãos, Pai. Obrigado pelo testemunho da Dalva. Esse testemunho vai repercutir na mente de muitas mulheres, como o de mamãe também. Mas eu não posso deixar, Senhor, de te agradecer. Tão parecido os nossos testemunhos, as nossas famílias. Meu irmão, pastor Gondim, está aqui. E ele morreu e ressuscitou, e tu sabes, Pai, o diagnóstico é que ele ia vegetar. Mas assim como o filho de Dalva hoje faz cálculos matemáticos, o pastor Gondim escreveu aquela concordância que só a tua misericórdia para dar coragem para uma pessoa escrever aquilo tudo. Depois de ter morrido e ressuscitado e passar 3 horas sem oxigenação, é muito milagre, Pai. Milagre na vida do filho de Dalva, milagre na vida de meu irmão, milagre nas nossas vidas, e a gente ainda duvida. Tem misericórdia de nós, da nossa fé pequena. Querido Espírito Santo, aumenta a nossa fé. Está escrito que
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui toda manhã, para ouvir a tua palavra e para aumentar a nossa fé. E a gente sair cheio do Espírito para o dia ser bom, como diz pastor Wagner. Obrigado, Senhor, por essa mulher maravilhosa que te imita, que te segue, que é exemplo, que é testemunho, apesar dos defeitos e dificuldades, como todos nós. Obrigado pelo pastor Wagner, por esta sala maravilhosa, por todos os nossos amigos e irmãos aqui, e nós te agradecemos, querido Espírito Santo, por ouvirmos a tua voz todo dia, e pela Dalva ter te encontrado, e estar juntamente conosco, esperando a chuva serôdia. Amém. Esse é o nosso grande sonho, nosso grande desejo. Abençoa a Dalva ricamente e a todos nós aqui. Dá-nos um dia muito feliz, sabendo que a felicidade não tem a ver com um dia complicado, difícil. Felicidade é quem está do nosso lado, nos conduzindo nesse dia difícil. É por isso que somos felizes, apesar de. Obrigado, Paizinho, obrigado, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Amém, Verinha. Amo você, viu, filha? Amo você, amo Dalva, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Dalva, eu sou apaixonada por morenos. Você é linda. Obrigada. Eita, glória a Deus. Obrigado, Verinha. Você é lindinha, fofinha, maravilha. Obrigado, Dalva. Deus te abençoe. Amém. Um grande dia para você, viu, filha? Muito obrigado. Para todos nós. Amém. Tão bom, né? Uma simplicidade, uma leveza para falar, né? Isso faz bem para a vida da gente, né? A simplicidade com profundidade é tudo que a gente precisa. Simplicidade e profundidade. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amanhã voltamos às 5 horas da manhã com mais uma mensagem poderosa, momento de oração, mais testemunho do poder de Deus. Bom dia para você. Que o seu dia seja absolutamente poderoso. Bom dia com alegria, meu amigo! Bom dia! Está sentindo falta do Maurílio, mas Maurílio... Pastor Giovanni está aqui comigo. Amém! Glória a Deus. Essas duas dupla poderosa. Maurílio, estou perguntando, né? Cadê Maurílio? Maurílio já tem algum tempo que ele está no hospital, cuidando de alguém que está internado. Então, ele toda madrugada está... Então, ele não pode abrir. Imagina Maurílio no hospital. Lidinho, fofinho, não vai dar certo, né? Então, assim que ele sair do hospital, ele volta, já me avisou. Maurílio está na sala todo dia, ele é a esposa, é uma bênção, um abraço para o Maurilhão, que a gente sente muita falta dele aqui, como da Geni também, né? Daquela vozinha da Geni linda falando com a gente. Aí nós temos Giovanni hoje que nos ajuda, e todos vocês que nos dão um bom dia aqui, né? É excelente para a gente. Contando 1, 2... Bom dia, pastor Wagner. 3... Bom dia para você! Alegria! Fiquem com Deus, até amanhã!